Eu sou Marcos Luiz Tourinho, presidente da Comissão da Saúde Pública e Suplementar da OAB do Espírito Santo. E hoje estou apresentando mais um episódio do Conversa Jurídica, o podcast da OAB do Espírito Santo. O objetivo é trazer temas importantes relacionados ao direito e como eles impactam diretamente a vida das pessoas e da sociedade. Abordaremos diversas áreas ligadas às comissões temáticas da OAB, sempre com especialistas convidados. Todos os episódios podem ser conferidos, como já dito, no canal da OAB no YouTube e nas plataformas de áudio também. Hoje falaremos sobre um assunto de extrema importância que vem ganhando muitas páginas de todos os tipos de mídia, que são os desafios dos procedimentos estéticos e a harmonização facial, os riscos, a preparação ou não dos profissionais que executam esse trabalho. Para este debate, nós convidamos hoje o médico Carlos José Cardoso, Dr. Carlos. Dr. Carlos, ele é professor universitário, foi corregedor do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo, secretário de Estado da Saúde também, foi diretor do Hospital Antônio Bezerra de Farias. Completando a parte eclética desse currículo, Dr. Carlos é advogado e piloto de avião. Vamos traçar um voo de curta duração hoje aqui, né, doutor Carlos? É um prazer enorme estar presente aqui no podcast da Ordem de Advogados do Brasil. Espero poder esclarecer a todo mundo essas questões que são pertinentes e muito atuais. Doutor, para começar, vamos falar sobre as pessoas que realizam procedimentos estéticos sem autorização da legislação, profissionais, entre aspas. Quais são os profissionais de saúde quais as especialidades da saúde que podem realizar procedimentos estéticos mais invasivos em pacientes? Bom, o procedimento estético, de uma maneira geral, abrange as coisas mais simples, como você no salão cortar um cabelo, fazer uma unha, com outros procedimentos invasivos, no quais você injeta ou retira a substância do corpo, usando cano, agulha, né? Uma série de possibilidades de procedimentos. A gente vive um momento muito diferente, assim, de modo que muita gente, muitos profissionais estão exercendo procedimentos e esses procedimentos podem trazer consequências. Qual é o maior risco disso? Muitas profissões hoje que vão do biomédico, do dentista, do enfermeiro, farmacêutico, biólogo, todos eles, de alguma maneira ou outra, têm autorização para fazer intervenção no corpo, das mais simples às mais complexas. Qual o problema dos cursos livres, doutor? Já que você vê muito na internet, né, cursos de final de semana, dirigidos a dentistas, a biomédicos, esses cursos não precisam de autorização do MEC. Como ministrar, como cuidar disso em termos de legalização para que isso não forme péssimos profissionais que venham trazer risco à saúde? Bom, doutor Marcos, vamos por partes. O que aconteceu? De um tempo para cá, houve permissões dos conselhos para que os profissionais ligados a ele exercessem o procedimento estético. O que antes era uma coisa exclusivamente dos médicos, hoje há uma abrangência de outras profissões que podem executar procedimentos. Esses procedimentos, cada conselho, então, cria normas para que os seus vinculados possam exercer o procedimento. Por exemplo, o Conselho de Odontologia já criou normas para que o dentista execute procedimentos estéticos fora da área principal de atuação. Já o enfermeiro já tem especificamente no conselho dele autorização para realizar vários procedimentos. Então, ficou uma coisa assim, que não é questão. O pessoal questiona muito por que o Conselho de Medicina não intervém nesses casos. Isso, porque a lei do ato médico. Muitos desses tratamentos, dessas cirurgias, desses tratamentos estéticos, são, ao meu entender, são atos privativos dos médicos. Aí, se o Conselho de Odontologia autoriza o dentista a fazer aquilo, não está havendo uma invasão de jurisdição, não, uma invasão de competência? Sim, hoje se confunde muito o que é ato médico ou não. E muitos dos procedimentos autorizados em outros conselhos, entre aspas, seria um exercício legal da medicina. Isso é uma luta que a gente tem, mas o Conselho Regional de Medicina não tem atuação nos outros conselhos. Então, cada conselho tem essa responsabilidade de instruir, autorizar
aqueles associados a executar o procedimento. Isso está fora do alcance do Conselho Federal de Medicina, porque a própria legislação faz com que eles possam ter essa permissão de criar normas dentro de cada conselho. Me parece que em Minas Gerais o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil com relação a esse questionamento, né? E, se não me engano, foi em face do Conselho Regional de Odontologia. E parece que essa coisa não está muito bem definida, esse limite, né? Essa fronteira ainda é muito dúbia, invadida por um por outro, mas vamos lá. Eu vou complementar a sua pergunta. Veja bem, você questionou a questão do curso. O que eu vejo, e eu faço isso há mais de 30 anos, a prática de procedimento estético, sou um dos primeiros do Brasil a usar raio laser, fazer preenchimento, botox. Eu faço botox, toxina botulínica desde 2002. Já tem aí, sei lá, 10, 20, 15 mil pacientes que eu já realizei o procedimento. O que eu vejo? Pessoas que vão no curso de final de semana, né? E na segunda-feira não estão fazendo, não, já estão dando aula. O que é comum hoje, a pessoa faz um curso no final de semana, na segunda-feira já está montando o curso da internet. Quais são os riscos? O maior problema não é executar o procedimento, é lidar com as consequências do procedimento. Por exemplo, você pode... A gente vê fotografias horríveis na internet aí. Por exemplo, a toxina botulínica, o botox, que é o procedimento estético mais realizado no mundo. Se você faz um pouco fora da posição, pode haver uma queda da pálpebra e o paciente ficar com a metade da visão. Então, assim, fazer o procedimento é fácil. Se eu realizar um procedimento de toxina botulínica agora, você que é um rapaz inteligente vai conseguir executar da mesma forma. A consequência do procedimento é o que é difícil. Então, é muito comum hoje uma série de profissionais não médicos realizarem procedimentos, terem consequências danosas, reversíveis e irreversíveis, e o médico tem que resolver depois. Então, no meu ponto de vista, não é fazer o procedimento só. É muito mais grave lidar com as consequências, porque se cria uma banalização, achando que o procedimento é muito simples. Esse é o grande risco. O dentista, por exemplo, e não estou assim falando mal dos dentistas, assim, eles, por acharem que dominam a área da boca, começam a operar nariz. Veja bem, a cirurgia de nariz é uma das cirurgias plásticas mais difíceis que existe. O nariz está no meio da face e qualquer alteração é muito visível. Então, eu, por exemplo, faço muito pouca intervenção do nariz, porque é uma região que tem que ter muito cuidado e as consequências são danosas esteticamente. Eu já vi fotos de necrose nas cartilagens e na pele do nariz, realmente impressiona. Sim, você veja bem, a questão do nariz, o curso de medicina ele tem uma carga horária de anatomia muito, muito maior que os outros cursos. O curso de anatomia de medicina é 1 ano, de manhã e de tarde. E os outros profissionais não têm essa carga. E acaba que detalhes da anatomia não são percebidos. Por exemplo, na asa do nariz aí tem uma artériazinha que alimenta essa lateral do nariz. Se você fizer um procedimento de inserção de cânula e agulha e pegar essa artéria, ela para de alimentar a asa do nariz e dá uma necrose. Você perde essa parte do nariz com o procedimento de preenchimento que você faz em 5 minutos. Mas as consequências são irreversíveis nesse caso. Vou lhe fazer uma pergunta. As pessoas chegam nos consultórios dos médicos, dos dentistas e de outros profissionais que atuam nessa área de procedimentos estéticos. Em termos éticos, o senhor, quando chega uma pessoa querendo fazer um procedimento tal, eu falo assim, existe a abordagem, não vejo necessidade de você fazer. Isso seria um procedimento normal ou anormal, muitos profissionais visando somente a obtenção de lucro? Existe a consciência profissional de se desaconselhar a pessoa a querer fazer um procedimento que vocês, profissionais, consideram não necessário? Então, a questão da ética profissional, ela vai atingir de maneira todas as profissões, né? Então, tem médico que age de maneira correta, tem colega médico também que não age. Então, isso não é exclusivo de ser honesto 100% na classe médica. Todas as profissões têm aqueles profissionais bons e ruins. Mas, de um modo geral, a gente percebe que as outras profissões estão vindo para o procedimento estético porque ele é muito rentável. O que faz, por exemplo, um farmacêutico deixar de exercer farmácia para fazer estética? É pela rentabilidade, assim como todas as outras especialidades.
Eu, enquanto médico, eu sempre insisto na posição de ser médico. O médico ele não está ali para exercer o procedimento estético, está ali para cuidar do paciente. Se nesse cuidado está a melhor estética dele, aí a medicina, então, se dirige para a parte estética. Assim como tem parte, o cirurgião plástico, por exemplo, ele trata tanto a parte estética como a parte danosa. Uma queimadura, por exemplo, é reconstruída na cirurgia plástica. Então, o procedimento estético na medicina, ele deve ser a partir do momento do cuidado do paciente. Já nas outras profissões, acredito eu que o objetivo inicial seria o procedimento estético com vista de maior remuneração, já que muitas das outras profissões a remuneração é muito aquém do que a pessoa projeta quando estuda, né? Então, visando o bem-estar do paciente, o bom profissional, se perceber que não é necessária aquela intervenção, ele age nesse sentido. Sim, você quer ver que hoje está uma tendência a você tirar, até 2, 3 anos atrás, todo mundo queria preencher o rosto. O que se chama de harmonização facial, que é um termo criado em outras profissões, né? Esse termo não é o termo médico, era adicionar, preencher aqui do lado. Hoje está se tirando procedimentos, tirando o material que se colocaram. Você vê que um espaço de 5 anos teve a moda de se preencher o rosto e agora está com a moda de tirar. Por que isso acontece? Porque há uma velocidade muito grande na questão da imagem. As pessoas se encantam com uma imagem e começa a seguir aquilo ali como se fosse uma manada, né? Então, começaram a fazer bocas grandes demais, aumento muito grande, e agora está se tirando, porque as pessoas começaram a perceber que não estavam tão bem assim. Então, esse cuidado tem que ter. Você identificar o paciente, aquilo que realmente ele quer e o que ele está objetivando com isso. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa um homem ou uma mulher que acabou de separar, às vezes ele quer mudar a imagem, né, para uma conquista nova, aí vai no consultório, o objetivo dele é a conquista de alguém ou uma melhora subjetiva. Então a gente tem que ter muito cuidado que nesse momento não é o momento dele fazer um procedimento, é o momento dele estar bem consigo mesmo para depois realizar o procedimento. A chance de um procedimento desse dar errado é muito grande, porque a pessoa vai preencher o lábio, por exemplo, e vai chegar na frente do espelho e não está feliz. Ela está deprimida, né? Ela teve uma questão emocional recente e aquele preenchimento não vai ficar bom, porque ela vai se olhar no espelho e não vai perceber essa melhora. Doutor Carlos, o senhor acha que poderia ser feito, por exemplo, pela Anvisa e pelos órgãos, pelos conselhos regionais em termos dessa confusão toda entre quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo, quem está preparado tecnicamente para isso, quem está preparado tecnicamente para aquilo? Bom, o que a gente tem visto hoje é quase a inversibilidade desse processo de todos os profissionais, vários profissionais da saúde realizarem o procedimento. Eu acho que a intenção nesse momento é fazer com fiscalizar de modo que os cursos livres, ou qualquer que seja o outro, estejam embasados tecnicamente, que os profissionais que estão ensinando estejam qualificados, para que possam administrar cursos de modo que o profissional que está executando consiga realizar ele com qualidade e saber lidar com as consequências disso. Eu acho que é o ponto principal nesse momento. Eu dou alguns treinamentos também e eu foco muito nisso. Qualidade na execução e saber lidar com as consequências do procedimento quando ele dá algum problema. Uma reação alérgica, uma infecção. Vamos mudar um pouquinho o viés da conversa, partindo para a questão da publicidade. Né? Qual deve ser a conduta do médico na exposição de seu trabalho, por exemplo, na internet? Nós temos exemplo de diversos profissionais expondo fotos de antes e depois, né, de pacientes e a banalização de procedimentos estéticos em perfis de influenciadores digitais. Como o senhor vê essa situação? Então, até pouco tempo, o Código de Ética Médica proibia colocar foto de antes e depois. Eu tive a sorte de fazer esse Código de Ética Médica, quando eu era ainda corregedor, em Brasília. Nós realizamos esse código anterior, que proibia a foto antes e depois. Ele teve muito debate até que esse artigo fosse efetivado. Porque existia uma corrente achando interessante que as pessoas soubessem o antes e depois. Mas nós vimos, por exemplo, muita gente, principalmente no Rio de Janeiro, tinha muitos outdoor com fotos de antes e depois, publicada por médico, que você via que não era real. Então, a partir dessas questões de muita publicidade médica, nessa época de realização do Código de Ética,
que influenciava negativamente, quer dizer, a pessoa criava uma ilusão daquele resultado. E como cada um é cada um, nunca é exatamente igual àquilo que você vê. Então, no Código de Ética Médica anterior, existia essa restrição, exatamente para não houvesse indução do paciente no resultado. Já nesse código novo, já essa permissão do antes e depois. O que nós temos visto na imprensa, de um modo geral, é foto de antes e depois nitidamente manipulada por Photoshop. Né? Tem coisas que são gritantes, a iluminação é diferente, a posição é diferente, e se induz a um resultado, a uma ilusão da pessoa que está se submetendo ao procedimento que ele vai ficar bonito daquela forma. E nem sempre é assim, porque cada corpo humano reage diferente a um determinado procedimento. As pessoas esquecem que quando faz um procedimento vai inchar, vai ficar feio. E eu costumo muito comparar a trecho que tem na Bíblia, e que para chegar na terra prometida tem que passar no deserto. Né? Então, sempre eu brinco com o paciente, você vai chegar na terra prometida, tem que passar no deserto. Vai ficar feio, vai ficar inchado, mas depois vai ficar bom. Doutor Carlos, você como médico, mas também como advogado, né? Quais os conselhos que o senhor daria a um advogado quando algum paciente que tenha sofrido dano físico chegue para o advogado, quero processar o médico? Quais os conselhos que o senhor daria para um advogado, como receber esse cliente? Como proceder a fazer ou não fazer aquilo que o cliente quer, entre aspas, se vingar, de repente, porque ele entende ter sido ludibriado? Então, já tive dos dois lados, né, como médico e como advogado. Eu acho que a primeira coisa é sempre o advogado lembrar que esse cliente é diferente do cliente que chegou numa loja, comprou um produto e não se adequou do Código Consumidor, porque ele vem ferido, né? Ele vem magoado, ele tinha expectativas que foram frustradas. Esse acolhimento emocional de ouvir no primeiro momento esse cliente é muito importante, fazendo meio um trabalho de psicólogo, de ouvir esse cliente, analisar e não fazer promessas que não são possíveis, porque esse cliente ele já vem frustrado de outras situações. Normalmente ele está triste, normalmente ele está revoltado. Esse acolhimento emocional é importante, daí ser muito crítico em criar situações e acionar juridicamente esse médico. Primeiro é ouvir sempre e saber o contexto que ela acontece. Você imagina só, eu tenho um caso de uma cliente que veio indicada por um colega para que eu fizesse um laudo. Essa paciente usou um produto da Natura e houve uma queimadura leve na face. O advogado estava pedindo a indenização de R$1 milhão da Natura. E eu, na conversa com a cliente, o que aconteceu? Conta para mim. E ela foi contando. Passei o produto, uma amiga minha me chamou. Ela morava no bairro mais simples. E eu fiquei no portão conversando com ela 1 hora. Olha, passou um produto que é para usar à noite. Foi de manhã ficar 1 hora conversando no portão com a amiga. Houve queimadura pelo sol. Mas na hora que você vê a foto, ela não fala isso. Então o juiz, na hora que pega uma foto dessa, ele se assusta, né? Pede bloqueio da conta do médico e tal. Na realidade, ela usou a medicação da maneira inadequada. Então é importante a análise desses casos para que realmente possa chegar à verdade do que aconteceu. Agora vamos virar a face da moeda. Como advogado de médicos, como o senhor aconselha o médico a se prevenir, a melhor orientar, através de documentos, termos? Eu vou dar um exemplo do que eu já tive enquanto conselheiro do Conselho Regional de Medicina. Nós temos casos no conselho, de pacientes que fizeram cirurgia plástica na mama, houve deformação e elas não acionaram o médico. Mas já tive caso de uma paciente que foi no médico dermatologista com a micose superficial. O médico passou um remédio, ela não curou e ela foi no CRM denunciar o médico que a micose não foi curada. Olha, qual a diferença de um paciente para o outro? Com certeza o acolhimento que essa paciente teve, que se o médico acolhe, ouve, lida com a expectativa do cliente, está acompanhando aquilo que não deu certo, dificilmente essa paciente denuncia o colega. Ao passo que uma falta de atenção, uma falta de cuidado no atendimento médico vai gerar um processo desse de uma micose que não curou. Coisas totalmente diferentes, com repercussões, uma grave, outra simples, e a simples gerou uma denúncia médica. Com certeza esse médico não acolheu essa paciente, não ouviu, né, durante a consulta, não acolheu ela como pessoa, porque não é a pele que você trata uma pessoa que tem um problema de pele.
E às vezes tem colega que lida com o problema da pele, lida com a doença da pessoa, não lida com a pessoa. Doutor Carlos, gostaria muito de, em nome da OAB, da Comissão da Saúde Pública e Suplementar, agradecer a sua participação para esclarecer aspectos muito relevantes desse tema tão importante, tão em voga hoje na sociedade. Agradeço também a todos que acompanharam esse episódio. Caso tenham interesse em continuar nos seguindo, outros episódios do Conversa Jurídica, acessem o Instagram oficial da OAB Espírito Santo, que é @OAB Espírito Santo. Lá encontrarão os episódios com outros temas instigantes de interesse total da sociedade. Muito obrigado.